Então, vamos falar um pouquinho, né, sobre hermenêutica. E a gente agora que vai falar um pouquinho sobre hermenêutica, vamos para... Peraí, deixa eu ajeitar aqui a outra câmera. Aumenta a câmera, meu Jesus. Isso. Aí, vamos falar um pouquinho sobre por que o estudo proveitoso das Escrituras requer um espírito singular e respeitoso. E aí? Por quê? Porque o estudo das Escrituras requer um espírito singular e respeitoso. E aí, o que vocês têm a dizer? O conceito singular nos condiciona a termos resposta do Deus. Ou seja, podemos dar conselho, para não sermos também superficiais. Para não sermos superficiais. Gracilene? Porque a Bíblia é singular. O estudo nos traz informações privilegiadas sobre Deus e seus relacionamentos com o mundo e principalmente do seu plano e propósito para a salvação. Como também traz provas infalíveis tanto pelos fatos narrados como pela influência que exerce sobre as pessoas ou nações que a ela se apegam. Então, ou seja, a gente vai ter uma postura singular porque a gente está lidando com uma obra singular também, não é como os outros livros que a gente lê, né? Cristina? Tiago? Eu botei aqui que o homem irreverente se encontrará como um cego perante o supremo. O homem irreverente se encontrará como um cego. Eu fui numa ótica hoje. Se encontrará como um cego perante o supremo. Ou pior ainda, talvez seja tal qual um sensato que joga lama sobre um monumento. Então, um cego perante o... Insensato. Não, eu sei, um cego que... um cego perante o quê? Os suprimes apis suíços. Ah, agora eu entendi, agora eu estou entendendo. Ou seja, um cego que assim, ele está diante, né, dos Alpes suíços. Agora eu entendi. Ele está diante dos Alpes suíços, mas ele é cego. Então ele não adianta ele estar ali, porque ele não vai identificar aquela beleza, já que ele não tem ferramentas para isso, né? E aí é como a pessoa que joga lama no monumento, ou seja, ela não consegue ter aquela percepção de aquilo é uma obra artística. Desculpa, é que eu não estava conseguindo casar a questão aqui, mas obrigado. Ney? Cláudio? Amém? Porque o estudo proveitoso das Escrituras requer um espírito singular e respeitoso. Isso. Aí eu botei, porque o estudo está falando sobre a Sagrada Escritura, a Bíblia, que é a palavra de Deus como povo. Entendi. Então, ou seja, é preciso ter uma atitude, um espírito singular, porque você está lidando com algo singular, né? Você é Wagner também, né? Wagner? Não, Robson. É Robson. Ah, é. É porque tem vários Wagner e vários Robson, mas... e aí, Robson? Porque como pessoa irreverente, constante, paciente, prudente, consegui extrair um estudo tão profundo de um livro tão especial como a Bíblia. Então, aí a gente percebe, né, que assim, como é que uma pessoa que não tem reverência, ela vai absorver uma palavra que vem da parte de Deus? É claro que quando a gente fala, né, sobre reverência, a gente pensa muito naquele negócio de ficar em pé na hora de ler a Bíblia, dobrar o joelho na hora de orar, mas a maior reverência é o seguinte: Deus está falando comigo. Essa é a questão. E uma pessoa que não tem isso, quando ela vai para a Bíblia, ela não vai para a Bíblia com aquela atitude. É como se assim, eu vou pegar um texto para deixar o Robson mal, né? Então assim, olha, o Ney fez um negócio, amanhã eu vou estar lendo esse texto aqui e eu vou ler
tomara que o Ney esteja lá. Ou seja, a perspectiva não é a perspectiva de assim, olha, fala comigo, meu Deus, né? É aquela coisa do tipo, eu quero convencer o Tiago de uma coisa que assim, a gente debateu e eu estou pegando o texto só para conseguir provar para ele que eu estou certo. Então eu não estou indo com aquela expectativa do tipo, eu quero algo de Deus para a minha vida. Então é importante a gente ter essa ideia, porque se a pessoa não tiver reverência, como é que vai ser? Né? Ia falar alguma coisa ou não? Que eu pensei que estava... Uma outra coisa, por que é necessário um espírito dócil para o estudo e boa compreensão da Bíblia? E aí, gente? Por que é necessário um espírito dócil? Como é que a pessoa indócil vai se comportar com Deus? Se Deus é amor. Como é que uma pessoa indócil vai se comportar com Deus? Faz sentido. Cristina? Porque a palavra de Deus requer respeito, disciplina e um espírito dócil. Entendi. E aí, por exemplo, uma pessoa que não é dócil, quando ela pegar a palavra, ela não vem com aquela atitude de quebrantamento. Se bobear, às vezes ela vem com atitude até de altivez. Ou seja, uma pessoa que faz assim, eu lembro da minha falecida irmã que ela falava sobre o crente pá e o crente inchado. O crente pá é aquele que pega o texto e fala, isso aqui serve para fulano, isso serve para Beltrano, isso serve para cicrano. E o crente inchado é aquele, isso é para mim, isso é para mim, isso é para mim. E aí eu guardo muito isso, né? Porque quando a gente lê sobre Davi e Golias, a gente nunca é o Golias, a gente sempre é o Davi, né? Então, quando a gente lê sobre Davi e Urias, a gente nunca é o Davi, a gente é Urias, né? Então, assim, a gente sempre é o mocinho da nossa leitura, a gente sempre é o injustiçado, é o perseguido. Só que, assim, é importante o espírito dócil do tipo, eu tenho algo para ser consertado. Se eu não tiver essa atitude, eu estou chegando como assim, eu vou ler isso aqui para resolver os problemas da igreja, vou resolver os problemas da minha família, eu tenho que ler, minha esposa, eu tenho que, vou mandar aqui, vou compartilhar esse texto para minha esposa agora. Ou seja, ela tem que ouvir, né? E não aquela coisa do tipo, eu preciso melhorar, né? Então é importante a gente pensar nisso. Desculpa comentar em cima das respostas de vocês, tá? Mas alguém mais respondeu? Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Aí uma outra situação. Daí você como pregador precisa sempre lembrar disso, né? Seu papel é pregar. Você não tem como entrar no coração de ninguém. É a pessoa que decide abrir a porta ou não. Acabe, imagina o que é você ter um cara como o profeta Elias, cara, perto de você. Acabe tinha. Mas quem era Elias para Acabe? Perturbador de Israel. Pronto. Entendeu? Então é aquele caso. Imagina o que é ter Jesus para expulsar um demônio. Aqueles religiosos da época de Jesus tinham, mas falavam o quê? Ele expulsa da parte de Beelzebub. Então não sei se dá para perceber que para quem está com o coração fechado, você pode estar pintado de ouro que você não consegue. Porque não tem a ver com você, tem a ver com a pessoa. E ou seja, nem Deus vai forçar a pessoa. Se Deus não vai forçar a pessoa, quem é você para forçar? Então vai ter aquela pessoa que vai ler a Bíblia toda em um ano. Vai ler a Bíblia 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 10 vezes, 20 vezes na vida. Mas se ela não tem um espírito dócil, ela até sabe os textos de cor, mas se bobear, ela usa os textos para produzir morte. Entendeu? Porque o saber ensoberbece, né? Muitas vezes aquele que não tem um espírito dócil, ele estava o quê? Ele estava trazendo aquela amargura que ele tem em si próprio e distorcendo a palavra e trazendo discórdia da igreja. A gente está pegando assim, por exemplo, no seu caso você está falando da pessoa que não está interpretando a Bíblia corretamente. E a gente aqui está falando até mesmo da questão da atitude. Porque às vezes a pessoa está até interpretando corretamente, às vezes até para se exibir. Entende? Porque a questão não é se está fazendo certo ou errado, é qual é a atitude. É nisso que a gente pega. Por exemplo, o fato de você saber mais do que eu não significa que você precisa me humilhar. Você saber mais do que eu pode servir para você me ajudar.
E às vezes a pessoa, ela sabe até menos do que você. Mas o pouquinho que ela sabe, ela já quer fazer o quê? Jogar na tua cara que ela é muito boa. E ou seja, é leitura bíblica? É. É pregação? É. Mas não é o espírito que Deus quer dos seus filhos. E se a palavra não está falando com você próprio, não tem como você traduzir uma boa mensagem, a Deus. A palavra tem que falar contigo. Se você não está sentindo que a palavra falando contigo, você está só lendo. E aí é onde eu falo, e de repente esse só lendo está edificando o ouvinte, mas não está edificando o falante. Né? E mais alguém ou a gente pode ir para o terceiro? Eu escrevi assim: a Bíblia em meio a tais extremos sempre sofre grandes ameaças. E em nossa crença na Bíblia deve ser sólida, convicta e inalterável. Estamos sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que nos pedir a razão da esperança que há em nós. Lembra, mansidão e temor. Então é aquela ideia de assim, tudo bem, eu posso dominar esse versículo de cabo a rabo, ainda assim, mansidão. Porque eu não vou me exibir às custas da ignorância da pessoa que está me ouvindo. Não, eu estou do lado dela para ajudá-la a sair de onde ela está. Ah, ele bebe cachaça e eu não bebo. Tá, mas em compensação eu estou tentando competir com o meu irmão para conseguir o culto de domingo à noite. Ele ainda tem a explicação de que ele não entregou a vida dele a Cristo. E eu que digo que entreguei. Então é aquele caso, o pecado do outro fede a maconha. E o meu fede a arrogância. Nas narinas de Deus é tudo fedorento. Se bobear é até mais, porque eu peco com mais conhecimento e peco naquilo que condeno. Né? Então, não quero deixar os crentes para baixo não, tá, gente? Mas eu acho que o nosso pecado é com mais culpa e mais responsabilidade. Ainda bem que Jesus levou, mas eu acho que é mais feio, entende? E aí, perdão, eu estou comentando cada resposta de vocês, desculpa, gente. Mais alguma resposta de alguém aí? Eu notei que quando temos a fé e conhecemos a Cristo como Senhor, qualquer contradição do homem sem Cristo, ou seja, do homem ímpio, aí a gente pode falar que é fruto de pouco conhecimento. Entendi. Ou seja, a gente tem um conhecimento e o Espírito nosso, então a gente sabe lidar com isso. E é justamente essa questão que o crente deveria ter em mente. Se você tem o Espírito de Deus, você precisa viver como alguém que tem o Espírito de Deus. O Espírito de Deus ia sair no tapa com alguém porque a pessoa não quer receber o Evangelho? Entende? Claro que eu estou sendo esdrúxulo, né? Assim, um crente não vai sair no tapa com um cara que não é crente porque o cara que não é crente não quer ouvir o Evangelho. Mas tem um pessoal que fica com uma ira terrível, em vez de pensar assim, cara, é o tempo da ignorância. A gente na igreja às vezes não age como menino, a gente na igreja às vezes não faz uma pirraça, a gente na igreja às vezes não fica chateado. Então imagine, né, algumas situações em que o indivíduo que não é um cristão não recebeu aquilo que você que é crente diz que recebeu, e aí é nessa hora que o indivíduo até fala assim, eu não entendo, ele diz que ele tem o Espírito Santo e eu não tenho. Mas isso é jeito de falar do amor de Jesus para mim? Então, e às vezes assim, a gente fala, só Deus pode me julgar, mas se você parar para pensar, às vezes tem algumas avaliações que o cara que não é crente faz do crente, que se o crente tiver um pouquinho de humildade, o crente melhora. Tem críticas que às vezes o vizinho da igreja faz à igreja, que se o pessoal da igreja for um pouquinho humilde, talvez ele até carregou na tinta e exagerou, mas que se o crente for um pouquinho humilde, vamos tentar melhorar para tentar ganhar esse cara? Ou vamos só dizer, a pessoa é filho do diabo, eu sou filho de Deus, e a luz incomoda as trevas. Às vezes não é isso, às vezes a gente está dando mau testemunho mesmo. E quando eu falo a gente, eu estou falando a gente mesmo, estou me incluindo nesse negócio. Então, gente, eu falei sobre o comentário e estou comentando de novo. Alguém tem mais alguma resposta? Por que ficará sem fruto aquele que ama o erro? Essa é outra pergunta. Isso, então vai, responde, Cláudio. Responde. Ele já falou 3, ele já está indo para 4. Não, são só 3 perguntas. Então vamos, são só 3. Então vamos para a pergunta. Não vou comentar mais nada, gente. Por que é preciso que o pesquisador das Escrituras ame a verdade? Por quê? Porque essencialmente a Escritura deve ser
devem ser ricas em conteúdos Inesgotáveis. como as entranhas da terra. Aham. Da mesma forma, certamente Deus propôs que algumas partes da Escritura fossem profundas e difíceis de compreensão. Então, por exemplo, a pessoa, para ela... desculpa, a próxima resposta, quase que eu tropecei na minha própria promessa. Porque Cristo é a verdade, caminho e a vida. Por isso convém ler a sua palavra. Somos condicionados ao pecado, mas a sua palavra nos repreende e nos conserva. Eu vou ter que ter só a unidade onde existe o pecado. E não há unidade, na verdade, fora da palavra de Deus, pois a palavra é a verdade. Beleza. Porque é preciso amar a Deus e as coisas dele. Sem isso, como vai buscar algo que não se acredita? Forte. Eu tenho que levar. Pois só amando a verdade que se pode ter êxito na pesquisa das Escrituras para ter um bom entendimento. Ney? Para que, quando o pesquisador estiver consultando a palavra, ele vê uma parte, Deus está repreendendo ele não se sinta assim, punido. Mas ele se sente que Deus está tentando colocar ele no caminho certo. Robson? Quem busca a verdade, busca com afã, e possui um coração desejoso de conhecer a verdade. Você já falou no início, foi. Agora eu entendi. Então, a gente percebe que quando o indivíduo ele está, realmente desejando a verdade, o que vai acontecer? Ele vai se esforçar. Ainda mais numa época de relativismo, O que é o quê? Então, cada coisa é uma coisa num lugar, é outra coisa em outro lugar, é outra coisa em outro lugar. Então, a gente está buscando qual é a vontade de Deus. Então, a gente está querendo algo, que seja um absoluto. Se você não se esforçar nesse tempo, como é que vai ser? O que Deus quer de mim? O que Deus quer para a minha vida? O que Deus quer para a sua igreja? E assim, como o exemplo que o Ney citou agora há pouco. Peraí, eu quero realmente a verdade? Porque está arriscado a Bíblia dizer um negócio contra mim e eu sair fora, por quê? Porque não é bem a verdade que eu quero. O que eu quero é uma promessa, o que eu quero é um afago, o que eu quero é um negócio assim, porque, observa bem, as pessoas elas têm aquela ideia de que elas estão indo para o culto para elas receberem uma coisa para deixar elas para cima, e não necessariamente para elas receberem os conselhos de Deus. E os conselhos de Deus, eu costumo dizer que ministério é trabalho de mãe, e assim, mãe não é muito de agradar. Pai, às vezes, até para evitar conflito, e alguns ainda falam assim, resolve com a sua mãe, Tem uns que ainda fazem um negócio desse. E o que acontece? A gente fica chateado, a gente fica mordido, mas por quê? Porque o compromisso que ela tem com a gente é tão grande que ela passa por cima da nossa cara chateada, que deve ser um negócio que magoa, deve ser um negócio que entristece, mas mesmo a gente chateado, fazendo cara feia, ou como dizia minha mãe, fazendo muxoxo, Minha mãe nunca disse muxoxo significa isso, ela para de muxoxo. E aí nesse caso, mesmo com tudo isso, aquela questão do tipo, olha, eu estou sacrificando a questão de você não sorrir para mim, de você não me abraçar, de você ficar chateado comigo, justamente porque eu me importo com você. Porque quando a gente se importa com a gente faz a média, É como aquele caso, vamos pensar no marido com a esposa, amor, como é que eu tô? Tá linda. Porque o homem não quer arrumar problema, ele não quer. Sabe que ele não quer. Então ele vai dizer. Agora a mãe não é igual ao marido. O marido ele vai deixar para lá para não perder os dividendos lá depois. Mas agora a mãe vai bater a porta, vai ficar chateado, vai fazer, claro, no meu tempo não dá para bater porta não. Estou falando hoje em dia, Vai bater porta, vai bater pé, vai não sei o que, vai não sei o que lá. Eu lembro que eu com 20 anos fui gritar com a minha mãe, tomei uma acabada de vassoura. Não sou tuas negas não. Ô Jesus, eu achando que eu apanhei, eu acho que eu apanhei cabo de vassoura, o cara pôs com panela de pressão. Aí, meu Jesus, aí nesse caso, até eu fiquei com medo da tua mãe. Então, no capítulo 3 agora, a gente vai falar um pouquinho sobre observações a respeito da linguagem bíblica.
E eu devo, né, devido a, como diriam os pregadores de antigamente, devido à exiguidade do tempo, eles nunca diziam o que era exiguidade, só falavam que devido à exiguidade do tempo, né, a gente deve ler bastante, até mesmo por causa das questões de semana que vem. E aí, de acordo com o capítulo 3 do livro Hermenêutica, Princípios de Interpretação das Sagradas Escrituras, da editora Vida, de acordo com o testemunho das próprias Escrituras, elas foram divinamente inspiradas. A Bíblia é útil para ensino, para repreensão, para correção e para instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Em uma palavra, a Escritura tem por objetivo tornar o homem sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Por isso, esperamos com razão que a Bíblia fale com simplicidade e clareza. Eu não sei de onde os pregadores tiram a ideia de que tem que falar difícil. Mas, continuando. Com efeito, lendo o Novo Testamento, por exemplo, encontramos a cada passo em suas páginas os grandes princípios e deveres cristãos expressos em linguagem simples e clara, evidente e palpável. Como ama teu próximo como a ti mesmo, né? O pessoal quer saber quem foi a mulher de Caim. Ama o teu próximo como a ti mesmo, está claro, né? Todo mundo sabe, mas deixa para lá. E aí, cada página ressalta a espiritualidade e a santidade de Deus ao mesmo tempo, e a espiritualidade e o fervor demandam a sua adoração. Em todas as partes, queda e corrupção humanas são tratadas, bem como a consequente necessidade, oh Jesus, peraí, deixa eu dar um